Como está deserta a cidade. Antes tão cheia de gente. Como se parece com uma viúva. A que antes era grandiosa entre as nações. A que era princesa das províncias. Agora tornou-se uma escrava. Restaura-nos para ti, Senhor. Para que voltemos. Renova os nossos dias, como os de antigamente. Uau! Muito bom estarmos juntos aqui essa manhã, 28 de fevereiro. A nossa comunidade, ao longo desse mês de fevereiro, tomou um propósito no seu coração de nós termos 28 dias de oração, e nós estamos terminando isso hoje. Eu confesso que quando eu pensei em propor isso para a Carmen, que é a nossa líder do Ministério de Intercessão, eu nem tinha olhado o calendário de fevereiro, não passava na minha cabeça que ia terminar exatamente num domingo, mas coisas de Deus, né? E é muito bom, então, a gente estar juntos aqui, terminando essa nossa série, terminando esse nosso mês de oração, de intercessão. Isso não significa que a gente vai deixar de continuar orando, intercedendo, ok? Nós estamos terminando algo que Deus trouxe ao nosso coração como um propósito para que nós estivéssemos realizando ao longo desse mês. Eu tenho certeza que se você esteve envolvido, ligado, o seu coração foi profundamente abençoado. Sabe, uma das coisas que mais me abençoaram nesse processo todo, nesse mês de fevereiro, de intercessão, de oração, juntos, foi perceber algo que eu sei. Uma coisa é a gente saber, outra coisa é a gente perceber, né? Perceber que nós não estamos sozinhos, né? O Espírito de Deus vive em nós, Ele habita em nós, mas Ele também está conosco através da presença de irmãos, irmãs, e eu acho que ao longo desse mês a gente sentiu isso de uma forma muito, muito, muito especial, apesar de ter sido toda uma dinâmica online, ela foi uma dinâmica em tempo real, né? Você entrava todas as vezes lá no nosso grupo, no WhatsApp, você podia colocar ali seus testemunhos, ou pedidos de oração, ou orações. Eu fui muito incentivado, muito abençoado, ok, por isso. Nós vamos terminar esse nosso propósito hoje às 18h30. Nós vamos ter uma reunião de oração às 18h30 que vai ser transmitida pelo Zoom, vai ser realizado pelo Zoom. Então você que faz parte aí da nossa comunidade, está ligado no nosso WhatsApp, você vai receber um link para poder participar pelo Zoom. Mas você que está nos visitando, né, online, você que tem nos acompanhado através da internet, também vai poder participar disso, porque essa reunião ela vai ser transmitida também diretamente por esse nosso canal aqui do YouTube, tá certo? Então, mesmo que você não esteja no nosso grupo, por não fazer parte de WhatsApp, por não fazer parte diretamente da nossa comunidade local, você tem condições de estar envolvido e participando conosco. Basta você seguir esse nosso encontro que vai acontecer às 18h30, através desse canal aqui do YouTube, ok? Então vai ser um tempo muito bom. Eu estou dando uma olhadinha aqui no nosso canal, né, no nosso grupo, estou vendo que nós temos uma turma grande aqui já conosco. Se você entrou e você ainda não deu um oi aí no chat, né, entre por favor, dá um oi, faz um aceno. Se você não clicou aí no joinha da nossa transmissão, nos ajude com isso
também, ok? Eu sei que algumas pessoas assistem pela televisão, né? Então elas não conseguem fazer isso, mas se você estiver vendo pela televisão, você pegar o seu celular, só para entrar e dar um likezinho ali, você vai nos ajudar bastante, né? E aí, já que você entrou, você aproveita para dar um oi também para o pessoal, ok? Bom, eu vou evitar aqui de citar nomes, eu estou vendo aqui um nome de muita gente da nossa comunidade, amigos da nossa comunidade, pessoas de fora aqui da nossa região, mas que têm participado com a gente constantemente, né, continuamente. Então, todos vocês são muito bem-vindos, é muito bom ter cada um de vocês aqui conosco, ok? E para a turminha que está conosco aqui, embora sejam poucos aqui, né, presentes, meu oi para todos vocês aqui também, beleza? Eu quero orar, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela grande oportunidade que o Senhor nos dá de usarmos a tecnologia para que o teu reino possa, Senhor Deus, avançar sobre a terra. Muito obrigado por isso. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra nos mostra que uma nova criação começou através do momento que o Senhor ressuscitou dos mortos. Nós cremos que o Senhor está levando adiante uma nova realidade. Nós sabemos que existe um final para essa realidade que nós estamos vivendo, e esse final não é marcado, Senhor, pelo caos, ele é marcado, Senhor Deus, pela renovação de toda a criação em um novo céu, em uma nova terra, aonde a justiça, a bondade, o amor, a cura do Senhor e todas as realidades do céu estarão se manifestando de forma intensa, plena, completa, total, ininterrupta, na vida, Senhor, do universo, na vida de todos aqueles que se renderam a Ti como Senhor e Salvador, que reconheceram o Teu governo amoroso e bondoso. Muito obrigado por isso. Até lá, Senhor, eu te peço que o Senhor nos encha com a esperança que vem dos céus, para que nós possamos andar aqui, ó Deus, nesse mundo que ainda é marcado por realidades de calamidade, que nós possamos carregar a manifestação da Tua glória através da nossa vida, para onde quer que a gente vá, que aonde quer que nós estejamos, aonde quer que nós entremos, com quem quer que a gente tenha contato, a manifestação da presença do Senhor, da vida do Senhor, que é carregada em nós, flua de nós, para trazer transformação, para trazer mudança, para trazer esperança, para trazer paz, para trazer alegria em nome de Jesus. Portanto, eu oro agora, Senhor, em nome de Jesus, em favor de todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, ou que nos ouvirão, e que precisam de um toque de cura, restaurador, vindo do Senhor. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha com poder da Tua cura sobre a vida de cada pessoa agora, em nome de Jesus. Que toda enfermidade caia por terra, que câncer sejam desfeitos, em nome de Jesus. Que qualquer tipo de enfermidade que carrega o selo da morte seja desfeito na autoridade do nome de Jesus. Que hospitais fiquem vazios em nome de Jesus. Que pessoas afetadas por esse vírus sejam curadas em nome de Jesus. Que infecções sejam desfeitas. Que pulmões voltem a funcionar. Que órgãos vitais voltem a funcionar em nome de Jesus. Pai, nós pedimos a Tua bênção sobre todo e qualquer processo de cura que esteja sendo administrado. Medicamentos, tratamentos, cirurgias, em nome de Jesus, põe Tua mão sobre todas essas coisas, abençoe os médicos, ó Senhor, os enfermeiros, os profissionais de saúde, para que eles sejam, Senhor, instrumentos de cura nas mãos do Senhor. Obrigado pela vida de cada um deles, obrigado pelo serviço deles, pela vocação deles. Eu peço também que o Senhor os guarde, os proteja, Senhor, em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a última palavra foi dada na ressurreição do Senhor. Obrigado porque a morte tem os seus dias contados, ó Deus. Eu te louvo e te bendigo por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor agora também possa, à medida que nós abrimos a Tua palavra, abrir o nosso coração, iluminar a nossa mente, para que a revelação do coração do Pai possa nos atingir em cheios, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Ok, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, você que está aqui comigo, você que está aí na sua casa, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Lamentações, no capítulo 4. Essa série que nós trabalhamos ao longo desse mês de fevereiro, nós chamamos de Calamidade e Esperança.
e nós usamos o livro de Lamentações para que nós pudéssemos estar recebendo do coração do Pai para o nosso coração. O livro de Lamentações, ele é um poema de 5 capítulos, onde o profeta, ele relata a situação que se encontrava a nação de Israel, que tombou sobre o poder da nação da Babilônia, e o seu lamento por tudo aquilo que ele estava vendo, pela tamanha calamidade que ele estava experimentando e que a sua nação, o seu povo estava experimentando. Calamidade é uma realidade que será parte da vida de todos nós, da vida da humanidade, enquanto nós estivermos vivendo dentro dessa realidade de um mundo marcado pela presente era da rebelião. Isso é assim porque essa insistência que é gerada pela rebelião do coração humano, da humanidade, persiste em andar resistente ao governo amoroso de Deus, ao invés de se arrepender e buscar o favor do Senhor. Nós podemos ficar confusos e até mesmo muitas vezes alarmados quando nós nos deparamos com situações que podem ocorrer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família ou ao redor de nós, situações que podem ter a ver com a nossa vida pessoal ou situações que podem serem mais amplas, atingindo a nossa sociedade e olharmos para essas questões todas e pensarmos em Deus como alguém soberano, então atribuirmos todas essas coisas que acontecem, ou seja, essas calamidades a Ele. Mas é importante a gente entender que isso ocorre não porque Deus esteja nos punindo ou Deus esteja nos castigando porque Ele seja um Deus mau. Isso ocorre porque, assim como com a nação de Israel, na época do profeta Jeremias, nós insistimos, nós seres humanos, insistimos em resistir à correção amorosa de Deus, achando que nós encontramos outras alternativas para corrigir a calamidade que está ao nosso redor, fora da direção que Deus está nos dando. Transferência é um termo que tem sido usado muitas vezes por psicólogos ou psiquiatras para falar a respeito de uma tendência que algumas pessoas têm de transferirem para outras pessoas a responsabilidade que deveriam assumir pelos seus atos, pelas suas atitudes. Transferência. Essa é uma postura que nós vemos presente na humanidade desde o início da nossa rebelião contra o Deus Criador. A palavra de Deus nos diz que Deus criou um mundo bom e perfeito, isso está lá em Gênesis capítulo 1. E que nesse mundo bom e perfeito, Ele nos criou, a nós, seres humanos, a sua imagem, a sua semelhança, para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. E para que nós pudéssemos nos lembrar que, embora nós fôssemos feitos à imagem e semelhança de Deus, embora Deus tivesse nos dado muita autoridade para governar a criação feita por Ele, nós não somos iguais a Ele. Nós não somos Deus como Ele. Nós temos uma autoridade que vem dEle, que é delegada por Ele e que deve ser exercida debaixo da nossa submissão a Ele. Para que isso fosse assim, Ele coloca no jardim do Éden uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, para lembrar a nós, seres humanos, que a nossa autoridade tinha um limite. A nossa autoridade ela deriva da nossa submissão a Ele, como seus representantes no mundo criado por Ele. Que se nós tentássemos exercer uma autoridade fora da nossa submissão a Ele, nós traríamos caos para a nossa criação. E em Gênesis 3, é essa postura que nós vemos sendo tomadas por Adão e Eva. Por quê? Porque os nossos pais, os primeiros seres humanos, a primeira humanidade, desobedeceu à instrução de Deus, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, rompeu com a sua submissão ao governo amoroso do Deus Criador. E aí, quando o caos se estabelece, quando a calamidade vem, o que acontece é que essa humanidade faz transferência. Se você ler o texto de Gênesis capítulo 3, você vai ver que quando Deus vai ao jardim, ao encontro dos seres humanos,
e eles estão escondidos porque eles estão com medo de Deus. Deus começa a conversar com eles para saber por que eles estavam com medo. Eles dizem que eles sentiram medo porque eles estavam nus. Deus quer saber quem foi que fez com que eles soubessem que estavam nus, se eles tinham comido da árvore que Deus havia dito para eles não comerem. Aí começa o jogo de transferência. Adão, ao invés de assumir a culpa e dizer assim, eu fiz isso, ele diz, não, sim, eu comi do fruto, porque a mulher que o Senhor criou me deu o fruto para comer. Quando Deus vira-se para a mulher, para Eva, ela diz, não, eu comi do fruto, porque a serpente que o Senhor criou, disse que a gente deveria comer, que o fruto era bom. Ou seja, quem é o culpado pela calamidade? Deus é culpado pela calamidade. Quem é o culpado pelo pecado? Deus é culpado pelo pecado. É isso que está acontecendo ali, e é isso que continua acontecendo ainda hoje. A nossa sociedade toma decisões que são decisões estúpidas, desculpe aqui a expressão, mas essa é a realidade, são decisões estúpidas, querem viver do jeito que bem entende, e depois, quando vem as consequências, volta-se para Deus e diz, não, mas Ele não é amor, como é que Ele deixa acontecer isso? O culpado é Deus. Nós temos que compreender que aquilo que as Escrituras nos mostram, revelado sobre Deus, é que Ele é bom, e que o seu desejo é de nos abençoar, o seu desejo é de nos perdoar, o seu desejo é de nos restaurar. E para que isso ocorra, nós temos que lidar com dois fatos que são apresentados ao longo de todo o livro de Lamentações, e de modo especial, reforçado, nesses dois últimos capítulos, o capítulo 4 e o capítulo 5. Essas duas situações são pecado e arrependimento. E eu quero começar pensando com você um pouco a respeito dessa questão do pecado. Veja, se você está com a sua Bíblia aberta aí, olhe para Lamentações capítulo 4, versículo 13. O texto diz assim, dentro da cidade foi derramado o sangue dos justos por causa do pecado dos seus profetas e das maldades dos seus sacerdotes. O sangue dos justos foi derramado, no contexto lá da nação de Israel, dentro do livro de Lamentações, diz o texto aqui, por causa do pecado daqueles que estavam liderando a nação, os profetas, que eram aqueles que eram os arautos da nação, e os sacerdotes, que eram aqueles que deveriam fazer com que a nação de Israel pudesse caminhar dentro da direção que Deus havia determinado para a nação. Mas o pecado dos sacerdotes e o pecado dos profetas é que, ao invés deles orientarem a nação de acordo com aquilo que as Escrituras, a palavra, a voz de Deus dizia, eles estavam orientando a nação de acordo com a conveniência social, de acordo com a expectativa que a nação queria para si mesma. Olhe para o capítulo 5, verso 16. Diz assim, a coroa caiu de nossa cabeça. Ai de nós, tudo isso nos ocorreu porque pecamos. O profeta está aqui falando de todo o caos que havia se abatido sobre a nação de Israel, reconhecendo que todo aquele caos não tinha como proveniência um Deus que ora é bom e ora é mau. Tinha como proveniência a postura de rebelião, de pecado, que a sua nação, a nação de Israel, havia insistentemente cometido contra um Deus bom, misericordioso, desejoso de perdoar, e que queria dirigir a vida da nação de Israel por caminhos de justiça que realmente promovessem a vida. A palavra pecado não é uma palavra na moda, já há muito tempo. Essa palavra foi substituída, de certo modo, em uma tentativa de amenizá-la para a nossa sociedade pós-moderna, que é tão melindrosa, pela palavra equívoco, pela palavra falha, pela palavra erro. Mas pecado é muito mais forte do que equívoco, é muito mais forte do que falha, é muito mais forte do que erro. Certamente envolve essas coisas, mas é muito mais profundo do que isso. O conceito de pecado foi atrelado muitas e muitas vezes a perspectivas meramente morais.
Certamente desvios morais são relacionados ao que a Bíblia chama de pecado, mas pecado é muito mais do que desvio moral para Deus. O conceito de pecado também foi atrelado a consequências individuais dos nossos atos. Ou seja, a maioria das vezes, quando se chega a falar alguma coisa de pecado, então se mantém isso a nível pessoal. O meu pecado pessoal, né? Aí a pessoa coloca lá que o sujeito peca porque ele bebe, ou porque ele fuma, ou porque ele faz qualquer coisa em relação a ele, né? Ninguém fala que a gente peca porque come bacon, ainda bem, né? Não, os veganos falam. Ok, mas deixa isso para lá, isso é outra coisa. Vamos voltar aqui. Veja, o conceito de pecado, ele passa por uma perspectiva pessoal, mas de acordo com a revelação bíblica, de acordo com aquilo que a Bíblia nos mostra e nos ensina, ele tem também consequências sociais. Não é meramente uma perspectiva de que são as minhas decisões, os meus erros, eu lido com as minhas consequências. Não. São decisões e erros que afetam a própria sociedade, a própria vida de outras pessoas. Então, o capítulo 4 de Lamentações, ele descreve justamente isso. Todas as consequências que a nação de Israel colheu por insistir em caminhar numa vida de pecado. Mas eu penso que seria importante nesse momento nós definirmos o que a revelação bíblica chama de pecado. Então veja, pecado é uma postura de rebelião, seja ativa ou passiva contra Deus. Essa é a perspectiva do pecado nas Escrituras. Tanto que na maioria das vezes, quando a palavra pecado aparece nas Escrituras, ela não aparece no plural. Algumas vezes ela aparece, mas na maioria das vezes ela vai aparecer no singular. Porque ela tem a ver com essa perspectiva de uma postura. Pecado é uma postura que envolve, podemos colocar assim, pecados. Pecado tem a ver com o fruto de assumirmos como paradigma de nossa vida a independência, achando que nós podemos tomar as nossas decisões independentemente do que Deus determinou como projeto de vida para a humanidade. E isso faz com que muitas vezes a gente não compreenda questões do pecado, porque quando a gente pensa no pecado, a gente acha que pecado tem a ver com coisas más. Mas veja, você pode fazer algo bom e isso ser pecado. Se a fonte disso tem a ver com o seu coração estar independente de Deus. Pecado é toda e qualquer expressão, atitude, pensamento, intenção que parta de nós com o intuito de achar que nós podemos reger a nossa própria existência, sem termos que dar qualquer tipo de satisfação a Deus. Pecado é achar que nós somos deuses para nós mesmos. Essa é a proposta da serpente. Comam do fruto, e vocês serão como Deus. Vocês não vão precisar dele. Vocês vão comandar a sua vida. Pecado é dizer que nós cremos em Deus, mas negarmos o seu poder e a sua autoridade sobre as nossas vidas. Pecado é achar que podemos encontrar salvação, cura, libertação, restauração, a parte do que Deus providenciou para que nós tivéssemos acesso a todas essas realidades. E todas essas coisas foram providenciadas na figura de um homem que morreu numa cruz, Jesus Cristo. Ressuscitou e está vivo, governando todo o universo. Assim, a nação de Israel, na época do profeta Jeremias, se posicionou de tal maneira que viveu em pecado. Por quê? Porque todas essas coisas que eu acabei de descrever para você aqui estavam presentes na vida da nação de Israel. Olhe aí na sua Bíblia, por favor, no verso 16 do capítulo 4 de Lamentações, e você vai ver um resumo disso. O texto diz assim: os nossos olhos desfaleciam enquanto ficavam esperando em vão por socorro, quando vigiávamos, olhávamos para uma nação que não era capaz de nos livrar. Ou seja, a nação de Israel estava sob ataque da nação babilônica. Isso estava acontecendo de acordo com a proclamação da palavra de Deus por intermédio dos profetas, porque a nação estava vivendo de forma rebelada à vontade amorosa de Deus para eles.
E ao invés deles se arrependerem, ao invés deles pararem e falar, opa, peraí, a gente precisa voltar para Deus, a gente precisa consertar as coisas, a gente precisa consertar a vida. Não, eles estavam dizendo, não, um novo projeto político nos ajuda, uma nova nação nos ajuda, uma nova aliança nos ajuda, um novo partido vai resolver. É isso que eles estavam fazendo, eles estavam depositando o olhar deles no Egito, dizendo, não, de lá vai vir a nossa salvação, de lá vai vir a nossa libertação, de lá vai vir a nossa cura. O que nós precisamos compreender é que podemos viver regidos pelo pecado, mas que ele tem um preço, e o seu preço é alto. De acordo com as Escrituras, o preço do pecado é a morte. O preço do pecado é a morte. A palavra de Deus mostra isso ao longo de toda a sua narrativa, de Gênesis 3 até Apocalipse 20. E nós podemos resumir essa realidade com a afirmação que é feita pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo em Romanos capítulo 6, verso 23, no iniciozinho do versículo, quando ele diz assim, porque o salário do pecado é a morte. O pagamento pelo pecado é a morte. Você precisa entender que essa afirmação não se refere apenas à morte eterna, porque, infelizmente, ao longo da história, textos como esse começaram a ser usados para falar sobre a morte como sendo uma realidade apenas da morte eterna. A morte eterna é uma consequência final da realidade da morte que se iniciou no momento que nós nos desconectamos de Deus. Ou seja, toda consequência que vem atrelada ao pecado é morte. Toda consequência acarretada pelo pecado é morte. E aí eu quero dar uma passeadinha com você em Lamentações capítulo 4. Porque em Lamentações 4 nós vemos que essas consequências se manifestaram, por exemplo, na perda do valor social. Essa foi uma manifestação do pecado na vida de Israel, de consequência do pecado na vida de Israel. Capítulo 4, verso 1 e 2, até o ouro reluzente perdeu o seu brilho, como o ouro fino ficou embaçado. As pedras sagradas estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas, como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam seu peso em ouro, hoje são renegados à condição de vasos de barro, obras às mãos de simples oleiro. O que Jeremias está dizendo para a gente aqui, o profeta está dizendo para a gente aqui no versículo 1 e 2 do capítulo 4, é que a postura insistente de pecado na vida da nação de Israel trouxe uma desvalorização social. As pessoas perderam, as coisas perderam o valor para as pessoas. Pare para pensar nisso, o que é o ouro? Jeremias está dizendo, nós estamos numa situação de calamidade tal, de caos tal, que o ouro não vale nada, não adianta nada você ter ouro. E isso pode acontecer em qualquer época, em qualquer realidade. A gente viu isso acontecendo ao longo da história, em muitas e muitas circunstâncias diferentes. Chegarmos numa situação de calamidade tal, que não adianta você ter milhões aplicados, porque não vai servir para nada. Ele não pode te ajudar em nada. Outra consequência, outro salário do pecado para a nação de Israel foi a perda da sua sustentabilidade. Veja só os versos 4 a 9. A língua do que mama fica presa ao céu da boca, de tanta sede. As crianças suplicam por um pedaço de pão, mas ninguém as atende. Os que se fartavam de alimentos de alta qualidade, bem preparados, agora desfalecem nas ruas famintos. Os que enfeitavam com vestes finas e púrpura, agora estão debruçados sobre montes de cinzas. O castigo aplicado sobre o meu povo é mais severo do que aquele sobre Sodoma, que foi assolada de um momento para o outro, sem que ninguém pudesse socorrê-la. Seus príncipes eram mais brilhantes que a neve do sol, mais alvos que o leite, e tinham a pele mais rosada que finos rubis, e sua aparência lembrava as mais lindas safiras. Contudo, hoje estão queimados como carvão, ninguém os consegue reconhecer quando perambulam enegrecidos pelas ruas, sua pele enrugou-se sobre os seus ossos, e agora parecem lascas finas de madeira seca. Os que foram mortos à espada estão melhor do que os que se arrastam esfomeados, os quais, tendo sido torturados pela fome, definham pela falta de qualquer fruto que as lavouras pudessem produzir, pois essas também estão estéreis. Que situação terrível.
Veja, a insistência na vida de pecado pela nação de Israel trouxe a perda da sustentabilidade para a nação. Pessoas não tinham o que comer, a agricultura não produzia em nada, não respondia em nada. Os príncipes, os poderosos, os políticos também chegaram a lidar com aquela situação. Quem tinha comida, finas iguarias e comia coisas maravilhosas, iam em restaurantes 5 estrelas, não tem mais. Fome, miséria. Outro salário do pecado pago pela nação de Israel, ou a nação de Israel, se encontra no verso 10, na manifestação de atos de desespero e de autopreservação. Olha que versículo terrível. As mãos das mulheres antes ternas e amorosas acabaram de cozinhar alguns de seus próprios filhos, que serviram de alimento antes da morte e da completa destruição do seu povo. Eu não consigo imaginar uma cena mais terrível do que essa. Uma mãe pegar o seu filhinho, o seu bebezinho e cozinhá-lo para poder comer. Você acha que é Deus que fez isso aqui? Não. Isso aqui é consequência da loucura da nação de Israel, da insistência da nação de Israel em se manter rebelde. É isso que acontece. Caos. As pessoas perdem a referência, o desespero leva as pessoas à autopreservação. Chega momentos em que a calamidade é tão terrível que as pessoas começam a pensar, eu preciso lutar pela minha vida. Dane-se a vida do outro. Uma situação tal aqui, que mesmo sendo o outro, seu filho. Deus nos livre disso. Mas esse é um texto que mostra para a gente que a calamidade, por insistirmos numa caminhada de pecado, pode cobrar um alto preço da vida de uma nação. Outra manifestação do salário de pecado para a nação de Israel é a perda de referência da liderança. Olhe para o verso 16. Ora, for o próprio Yahvé em sua ira que os espalhou, ele já não zela por eles, ninguém honra o sacerdote, nem respeita os líderes. Por quê? Porque quando líderes, sejam eles quem forem, sacerdotes, profetas, sejam quem forem, começam a liderar independentes do governo amoroso de Deus, o que Yahvé faz, o que o Senhor faz num determinado momento é dizer, ok, façam do jeito que vocês querem. Eu estou fora disso. Eu não compactuo com a injustiça. Eu não compactuo com a maldade. Andem da maneira que vocês querem andar. E a consequência disso na nação de Israel é que esses homens, esses líderes que deveriam ser respeitados, começaram a contar com o desprezo e com o desrespeito da nação. O desprezo e o desrespeito do povo. Por quê? Porque estavam liderando de forma injusta. Qualquer semelhança é mera coincidência. O salário do pecado é cobrado também de Israel na manifestação de violência física. Olha os versos 18 a 20 do capítulo 4. Observaram os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas, o tempo da nossa destruição aproximava-se muito depressa, todos os nossos dias estavam contados, porque o nosso fim havia chegado. Nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as águias do céu, perseguiram-nos sobre os montes, nos armaram ciladas no deserto, o ungido de Yahvé, o fôlego da nossa vida, está se referindo aqui à nação de Israel, foi capturado em suas ciladas e armadilhas, o mesmo líder de quem dizíamos, debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. É uma descrição do ataque da nação da Babilônia, de forma violenta contra a nação de Israel. O salário do pecado, ele é cobrado também como morte através da violência.
Veja, essa descrição que nós estamos lendo aqui, elas dizem respeito à perspectiva daquilo que foi experimentado e visto por Jeremias diante da nação de Israel. Mas cada uma dessas situações aqui são realidades que nós podemos experimentar ou podemos vir experimentar por insistirmos em andar dirigindo a nossa vida com uma postura de rebelião, seja ativa, seja passiva, contra o governo amoroso de Deus. Nós vivemos em um momento da nossa história onde o ser humano insiste em querer seguir o seu próprio caminho, onde as forças malignas de principados influenciam governos para decisões que sejam contrárias à direção amorosa de Deus, de potestades que influenciam paradigmas sociais e culturais, que nos desviam cada vez mais da sabedoria que vem de Deus. Há um texto no Novo Testamento, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 19, eu gostaria de lê-lo aqui com você, que traz uma descrição claríssima daquilo que nós temos vivido. Olha, se eu não dissesse para você que esse texto está na Bíblia, se eu apenas tirasse ele daqui e publicasse num jornal, você ia falar que isso aqui é uma descrição da nossa sociedade atual. Sabe, entretanto disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmo, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afaste-se, portanto, desses também, porque são pessoas assim que se intrometeram pelas casas e conquistaram mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixaram levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E a semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. Não irão longe. Por quê? Porque a sua própria insensatez irá destruí-los. Deus não precisa se envolver com isso. Basta Ele nos deixar caminhar pela insensatez da nossa rebelião, a insensatez do nosso pecado. O pecado pode parecer bom, mas ele é um senhor mortal. O capítulo 4, ele termina com um profeta lembrando que ninguém fica impune quando escolhe o pecado como sua vereda. Mas também nos lembrando que o coração de Deus está sempre disposto a conceder perdão e restauração. Olhe para o verso 22 na sua Bíblia. Diz assim: ó cidade de Sião, eis que o seu castigo terá fim. O Senhor não prolongará o teu cativeiro. Entretanto, em relação a ti, ó terra de Edom, Ele punirá o teu pecado e colocará à vista de todos a tua malignidade. Deus sempre tem um coração disposto a recomeçar conosco. Então, qual é o caminho para que nós possamos nos ver livres do domínio destruidor desse Senhor chamado pecado? O caminho é o arrependimento. Quando Jesus, ele começa a proclamar o evangelho do reino no seu ministério terreno, no seu ministério público, ele nos mostra que a primeira palavra do evangelho é arrependimento.
Em Marcos capítulo 1, verso 14 e 15, nós lemos assim: e depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galiléia pregando a todos as boas novas de Deus. Veja, Jesus partiu para a Galiléia pregando as boas novas, a boa notícia, o evangelho de Deus. O que ele prega? Cumpriu-se o tempo, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no evangelho. Veja, a boa notícia de que o reino de Deus chegou, e a essa boa notícia nós precisamos dar uma resposta, e a resposta que nós damos a essa boa notícia é arrependimento. A primeira postura que nós temos que ter diante da verdade, de que o reino de Deus é uma realidade, que nos é estendida através da vida de Jesus, é nos arrependermos. Arrepender do quê? Arrepender dessa nossa caminhada de rebelião, dessa nossa insistência de achar que nós podemos viver a vida do jeito que nós queremos. Assim como ocorre com o conceito de pecado, a palavra arrependimento é muito mal compreendida por nós também em relação àquilo que a palavra de Deus se refere ou quer se referir quando ela usa essa expressão. Na nossa sociedade, arrependimento é uma ideia de remorso, não é verdade? Arrependimento é uma ideia de que nós estamos... Você fez algo e você ficou chateado, né, com aquilo que você fez, você ficou triste com aquilo que você falou, você ficou decepcionado com uma postura que você tomou. Você está arrependido significa que se você pudesse voltar atrás, você não faria aquilo que você fez daquele jeito que você fez. Esse é o conceito de arrependimento dentro da nossa sociedade. Veja, isso coloca o conceito de arrependimento na nossa sociedade apenas voltado para o passado. Arrependimento na nossa sociedade é você olhar para trás e lamentar algo que você fez. E você fala, puxa, eu não queria ter feito daquele jeito, eu podia não ter feito daquele jeito. Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse começar de novo, né, não teria feito dessa forma. Ou seja, o arrependimento está atrelado à nossa história do passado. Mas a palavra arrependimento nas Escrituras se refere a uma postura de coração ou de mente, onde nós passamos a nos posicionarmos de uma maneira nova em relação à nossa vida no presente, com consequências no futuro. Essa postura ela é tomada como consequência de uma verdade que nos foi revelada. Ela é o resultado de nós respondermos a uma verdade que nos foi revelada. Então veja, arrependimento tem a ver, portanto, com uma mudança de padrão. Essa é a ideia de arrependimento nas Escrituras. Antes a nossa vida era dirigida por um padrão, o padrão era o pecado, a rebelião, a independência. Mas agora, quando nós nos arrependemos, diante daquilo que nos propõe o Evangelho, nós voltamos a nossa vida novamente para o governo amoroso de Deus. É isso que Jesus está pregando. O que você acha que significa Jesus dizer, ei, o reino de Deus chegou? O que é o reino? O que é o reino? O reino é o governativo de Deus. O reino é a consciência que nós temos aqui na terra, de que o Deus que nós dizemos que está lá no céu, Ele está agindo aqui. Ele governa aqui. Ele governa a nossa vida aqui. Isso é o reino de Deus. Isso é o evangelho do reino. Essa é a boa notícia do reino de Deus. A boa notícia do evangelho não é meramente reconheça que você é pecador, peça perdão a Deus e Ele vai perdoar os seus pecados e assim você não vai para o inferno, você vai para o céu. Sim, é uma consequência a gente viver a realidade de uma vida eterna no céu. Mas veja, é uma consequência. O evangelho do reino tem a ver com o céu, as realidades do céu virem no presente, para a terra, para a sua vida, para as nossas vidas. Então, através das nossas vidas, aquilo que está ao nosso redor, ou seja, a nossa sociedade, começa a ser afetada. Por quê? Porque pessoas estão vivendo sob um novo governo, que foi estabelecido em suas vidas.
através da morte e da ressurreição de Jesus. O reino de Deus não é um projeto político, ele não é uma agenda de direita ou de esquerda, ele não é uma proposta ideológica, ele é uma realidade poderosa que impacta a nossa vida como pessoa, muda a nossa atitude como pessoa, mudando nossas atitudes como pessoa, muda a postura de uma comunidade. E a postura dessa comunidade mudada afeta as realidades ao nosso redor. Por quê? Porque essas pessoas que fazem parte desse reino estão vivendo inseridos como sal e como luz nesse mundo marcado pela corrupção do pecado. Mas estão vivendo agora a partir de um novo governo, de uma nova postura, de uma nova realidade. E é isso que afeta a sociedade. Então o arrependimento não tem meramente a ver com você olhar para trás e dizer, nossa, quanta besteira eu fiz. Se eu pudesse começar de novo, eu não faria desse jeito. Arrependimento tem a ver com você entender que um novo governo foi estabelecido em sua vida. Um novo governo está estendido sobre o nosso universo. O reino de Deus chegou. E eu preciso me arrepender de viver a vida da forma que eu tenho vivido, como uma pessoa rebelada contra o governo desse Deus, contra o governo amoroso dele. Uma pessoa que acha que pode fazer as coisas do jeito que bem entende. E que Deus não tem o direito de corrigir aquilo que está contrário à vontade dele. Nós somos dirigidos. Arrependimento tem a ver com o fato de que agora nós não somos mais dirigidos pelo padrão do pecado, nós somos dirigidos pelo padrão do céu. Arrependimento inclui, assim, o reconhecimento da nossa rebelião, a decisão de rompermos com ela e de nos colocarmos sob o governo de Jesus Cristo. Isso é mais concreto, é mais real do que eu consigo arrumar palavras para mostrar para você. Isso significa que paramos de pensar a vida dentro das categorias que nos são apresentados pelo presente século, ou seja, pelos valores da nossa sociedade, venham eles por intermédio de agendas políticas, de agendas sociais, de agendas econômicas, de agenda ideológica, ou qualquer outra. Nós passamos a pensar moldados pelas realidades do reino de Deus que nos foi oferecido em Jesus e por Jesus Cristo. E se você precisa de um exemplo mais concreto disso, leia os evangelhos e veja como Jesus viveu. É isso que significa ser governado pelo reino de Deus, ter uma vida como a vida de Jesus foi vivida. Não como aquilo que hoje em dia alguns querem atribuir à vida dele, mas como aquilo que as Escrituras nos mostram da vida dele. No caso do contexto de Lamentações, isso significaria que o povo de Israel deveria entender que a calamidade com a qual eles estavam lidando não seria resolvida por alianças com nações ao seu redor. Isso seria resolvido com a nação de Israel voltar-se ao Senhor e buscar no Senhor, nele, exclusivamente nele, a sua restauração. É assim, portanto, que Jeremias começa o capítulo 5. Olha o verso 1. Ele começa com um clamor dizendo, ó Yahvé, ó Senhor, lembra-te do que tem acontecido conosco, olha para nós e contempla o nosso absoluto estado de desgraça. Ele não está dizendo, ó Yahvé, olha para nós e vamos ali buscar uma ajuda do Egito. Ó Yahvé, olha para nós e vamos ali buscar uma ajuda do partido XYZ. Ó Yahvé, olha para nós e vamos tomar as armas para a gente resolver fazer alguma coisa. Não, ele está dizendo, ó Yahvé, lembra-te de nós, olha para aquilo que está acontecendo conosco, olha para a nossa vida, contempla o nosso absoluto estado de desgraça, Senhor. Assim começa o capítulo 5, que será seguido novamente de um relato do profeta, em forma de lamento, da situação que eles estavam vivendo, para então poder ser fechado com essa mesma evocação.
Olha o verso 21. Ó Eterno, restaura-nos para ti mesmo, Senhor, para que retornemos. Renova os nossos dias como os dias de antigamente. Senhor, faça isso. Precisamos de Ti. Isso, meus queridos e queridas, aqui presentes, você que está em casa, isso é arrependimento. Arrependimento é dizer, Senhor, estamos cansados de querer viver com os pés em duas canoas, em dois barcos. Estamos cansados de dizer que acreditamos em Ti, mas continuarmos achando que precisamos do que o nosso mundo nos oferece para que nossa vida tenha significado e sentido. Senhor, precisamos que nos traga de volta exclusivamente para Ti. Precisamos voltar a crer que a liberdade que temos no Teu reino é mais ampla do que qualquer suposta liberdade que possa nos ser oferecida fora desse reino. Senhor, precisamos de arrependimento. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar, voltar a entender que os padrões do Teu reino, que nos são oferecidos por Jesus, através da presença do Espírito Santo em nós, realmente nos dará uma vida plena e abundante. Precisamos de arrependimento, que nos leve a ver o pecado como ele realmente é, e nos leve a ver o que temos em Jesus como realmente é. Voltando a Romanos 6, 23, Paulo diz, porque o salário do pecado é a morte. Queridos e queridas, isso é o que o pecado é. Morte. Mas o dom, o presente, gratuito de Deus, não porque você mereça, não porque eu mereço, não porque nós fizemos a nossa parte, não porque nós nos esforçamos, não porque nós seguimos ideologia X, Y, Z, não. O dom gratuito de Deus, porque Deus quis, porque Ele decidiu, porque Ele é amoroso, Ele é bondoso, porque Ele deseja fazer isso. É a vida eterna, não de qualquer forma, não por qualquer meio, não através do caminho que a gente queira escolher. É a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus. Esse é o único caminho. Essa é a única forma. Por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, o nosso Rei. Que Cristo Jesus é esse? Não é apenas aquele que morreu para te salvar. É aquele que morreu para, uma vez nos salvando, se tornasse o Senhor da nossa vida. Aquele através de quem a gente vai voltar a viver a vida em obediência. Esperança é encontrada na calamidade. Quando nós entendemos que nós realmente precisamos responder ao pecado com arrependimento. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, eu quero orar com você. O que você precisa colocar diante de Deus? Eu não estou falando sobre
arrependimento por você ter feito algo errado. Eu estou falando sobre postura. Arrependimento de você ter uma postura de vida que te coloque consciente, inconsciente, ativa ou passivamente contra o governo de Jesus Cristo na sua vida, na sua história. Eu quero convidar você que está me ouvindo nesse momento a dizer: Senhor, eu me arrependo do meu pecado, eu me arrependo da minha rebelião, eu me arrependo de querer governar a minha vida, fazer as coisas do jeito que eu acho que tem que ser, que elas devem ser feitas, ao invés de me submeter à tua palavra, à tua revelação, à tua sabedoria amorosa. Perdoa-me, perdoa-me por querer levar o meu casamento do jeito que eu quero, perdoa-me por querer criar meus filhos do jeito que eu quero, perdoa-me por achar que eu posso ter controle sobre os recursos que estão à minha disposição do jeito que eu quero. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me por eu crer que o que vai trazer mudança para a vida das pessoas, da minha nação, é um posicionamento político, seja X, seja Y, seja Z. Perdoa-me, perdoa-me por achar que Jesus, por dizer que eu creio que Jesus morreu e ressuscitou, mas negar a Ele o poder de governar a minha vida. Perdoa-me, Senhor. O reino de Deus chegou. Arrependam-se. Pai, em nome de Jesus, como ora o profeta aqui, ó Senhor, tem misericórdia de nós. Volta o nosso coração para Ti. Não como um Deus da nossa religião, mas como Deus Criador, Senhor absoluto e de direito sobre todas as coisas no universo. Aquele que nós precisamos entender que se estiver sendo afrontado, desrespeitado, tendo a sua direção, os seus valores tão claramente apontados para nós, sendo jogados no lixo, nós teremos que lidar pessoalmente como sociedade com as consequências do salário do pecado, que é a morte, a calamidade, o caos. Mas o Senhor é um Deus bom, um Deus cheio de misericórdia. E o Senhor respondeu ao salário do pecado, que é a morte, com um presente gratuito que vem de Ti, que é dado a nós indistintamente, independentemente da nossa posição social, da nossa mentalidade política, da família que nascemos, da nacionalidade que temos. É dada à humanidade, porque o Senhor quis dar, e o Senhor quis dar porque o Senhor é um Deus cheio de bondade e de amor, e o Senhor quer responder à morte com a vida abundante, que vem exclusivamente por intermédio de Jesus Cristo, quando nós o reconhecemos e nos submetemos a Ele como Senhor. Faz isso, traz arrependimento para a nossa nação, traz arrependimento para o Brasil, a começar da tua igreja, a começar daqueles que afirmam que são cristãos, que creem em Ti. Nossas vidas, que tantas vezes negam o poder e a autoridade que o Senhor deve ter sobre nós, e a partir de nós, seja estendida, Senhor, a essa nação, a nossa geração. Senhor, nos livre do caos que nós estamos vivendo. Não um caos que vem por causa de um vírus, o que é muito ruim, mas um caos que vem semeado pela rebelião, por leis que contrariam o teu coração, por aquilo que promove a morte, a destruição, a violência.
sara essa nação, Senhor. Senhor, livra-nos. Livra-nos, ó Deus, de abrir a nossa boca com um discurso para sermos aprovados e aplaudidos pelo status quo que nos cerca. De sermos reverenciados pelo politicamente correto. Senhor, só há um lugar que a gente deve ansiar por aplauso, esse lugar é o céu. Mais de Ti, Espírito Santo. O Senhor conhece a realidade de cada um, de cada pessoa, de cada um de nós, sabe o que precisa ser consertado, a nível pessoal, a nível familiar, a nível profissional, a nível social. Traz conserto, Deus. Traz conserto. Traz cura. Traz restauração. Para que assim a gente viva na intensidade da liberdade que existe no Teu reino e que flui da vida abundante de Jesus, quando nós vivemos sob o governo dEle. No nome dEle nós oramos.